Eu gostaria de convidar, primeiramente, a excelentíssima senhora vice-presidente da OAB do Rio Grande do Norte, Rossana Dali de Oliveira Fonseca. Não é fácil você falar de temas femininos e contar com a presença masculina. Nós, mulheres, se é difícil, muitas vezes, trazer as mulheres para discutir esses temas, imaginem vocês o quão difícil não é trazer os homens também. Então, eu sempre acho importante e acho que é necessário estimulá-los para que eles venham e tragam outros homens para ouvir. Porque muitos dos nossos problemas começam na nossa relação com os homens. Começa muitas vezes em casa, com a relação que já é desigual. Eu, como nordestina que sou, como todos vocês, venho de uma família patriarcal em que eu me lembro que na minha casa, criança, o melhor prato da noite, por exemplo, era do meu pai. Então, para nós era uma ceia e tal, mas para ele não. O melhor prato era do meu pai. E aí, qual não foi a minha surpresa quando eu casei com meu marido? Que apesar do meu sogro ser um homem nordestino também, mas na casa dele o melhor prato era sempre para a esposa dele, minha sogra Magali. Então, foi a primeira vez que eu convivi e estive com alguém que a mulher ali estava sempre em primeiro lugar. Era incrível e aquilo me admirava muito. Apesar de ser um homem nordestino, ele já naquela época, ele faleceu agora aos 92 anos, e já naquela época ele tinha essa mentalidade. Mas essa nós sabemos que não é a mentalidade do Brasil, né? Nós vemos diariamente as histórias de mulheres que são violentadas pelos seus companheiros, que são subestimadas pelos seus companheiros. Eu escuto, e imagino que vocês escutem também, histórias de mulheres que são violentadas, inclusive psicologicamente, porque a violência ela não precisa ser física, e sei que vocês sabem disso tanto ou mais do que eu, porque atuam na causa da mulher há muito tempo. Esses dias eu comentava ali que andei fazendo uma pesquisa para essas palestras que normalmente somos convidados durante o mês de março. E qual não foi a minha surpresa em perceber que, além de sermos muito mais mulheres, nós somos, como diria minha avó antigamente, muito mais estudadas. Nós temos muito mais escolaridade. Hoje, se você entrar no site do MEC, você vai ver que nas faculdades do Brasil inteiro, a quantidade, numa turma, se você pegar uma turma, a média dessa turma, você vai ver que 65% das pessoas que concluem os cursos de graduação são mulheres. E apenas 35% são homens. E aí, por outro lado, se você vai para a política, você vê que é absolutamente inversa essa relação. 90% são homens e apenas 10% mulheres. Se você vai para as empresas, para a iniciativa privada, você percebe que, uma última pesquisa que eu vi, que de todos os cargos de liderança das empresas, os cargos de CEO, apenas 3% são ocupados por mulheres. Na OAB, na instituição a que eu pertenço, eu assumi o cargo de vice-presidente da OAB, não tinha histórico de política de OAB e fui a Brasília, muito animada. Fui a Brasília, muito feliz com essa história de que as mulheres estavam galgando seus espaços de liderança, e olhei uma entidade democrática, que se diz democrática, que luta pela democracia, não é democrática internamente. Pelo menos não é em relação à questão de gênero. Primeira decepção que eu tive, eu olhei na parede, em quase 100 anos de instituição, não havia uma mulher sequer que tivesse assumido a presidência daquela instituição. E aí eu fui procurar saber, então vamos ver esse mandato aqui, como é que é, o presidente. São 5 cargos de diretoria na presidência nacional da OAB. Não havia uma mulher. Todos os cargos estavam ocupados por homens. Tá, então vamos ver, pelo menos, se as presidências das seccionais, das OABs estaduais, tem alguma mulher. O que é que vocês acham? Nenhuma mulher. 27 estados da federação, não há uma mulher. Então, eu olhei para aquilo e eu pensei,
E aí, quando eu cheguei aqui, Antônio, que está fazendo uma matéria, por sinal, muito boa, me perguntou, mas esse assunto é sempre tão conversado, é sempre tão debatido, por que você acha que as mulheres ainda continuam falando sobre isso? Porque nós temos uma longa estrada para percorrer. Mas é muito grande a estrada que nós temos para percorrer. Pelos números que eu mostrei a vocês aqui agora, vocês podem perceber o quão distante nós estamos da paridade e da igualdade. E todos os dias você liga a televisão, você abre os jornais, você liga o rádio e você escuta que nós vivemos num Estado democrático de direito. Que nós vivemos num Estado democrático de direito. E eu não consigo conceber democracia sem igualdade, sem paridade. Nós pagamos os mesmos impostos que os homens pagam. Nós trabalhamos tanto quanto eles, embora ainda ganhemos menos também. Mas nós não temos o mesmo espaço. E aí tem um livro que eu li recentemente, de uma diretora de uma empresa, hoje ela é diretora de operações do Facebook, chama-se Sheryl Sandberg, se alguém quiser ler. E ela diz que o principal problema da mulher é que, além de todas as questões culturais que nós enfrentamos, né, o principal problema da mulher, muitas vezes, é porque a mulher é muito perfeccionista e, por isso mesmo, um pouco insegura. Então, as pesquisas mostram que a mulher, para ela assumir uma função mais complicada, na minha área do direito, por exemplo, era assumir uma causa mais complexa, ela precisa sentir que ela tem, que ela possui 100% de todas as características necessárias para a assunção daquela responsabilidade. O homem não. O homem, basta que ele perceba que ele tem 60% daquelas características, ele diz, opa, eu posso. Então, nós precisamos começar a mudar, primeiro, a nossa cabecinha, não é? Dividir as tarefas em casa com os homens, nos colocarmos enquanto seres que pensam, que trabalham e que têm capacidade de ser, de pensar, de agir, de fazer. E depois, nós precisamos começar a adquirir mais segurança em nós mesmas. Isso é uma questão relevante. Eu não acredito que nós estejamos assim muito próximo da igualdade, não. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Existem números que dizem que talvez sejam necessários mais 200 e poucos anos para que a gente possa chegar lá. Mas se vocês estão aqui hoje, eu imagino que vocês são mulheres fortes, são mulheres de atitude, são mulheres que confiam em si mesmas, em vocês mesmas, e são mulheres que podem ajudar a fazer essa diferença. Eu acredito muito nisso e penso que... E tem um fator importante que eu não deixei de falar, que eu não falei para vocês e que é algo que eu penso. Nós temos falado muito em sororidade, Cristiane, muito, Adriana. A gente fala muito, né, Samuel? Em sororidade. Mas a gente precisa exercitar mais isso. E, por favor, não se sintam ofendidas, não é a intenção. Mas, muitas vezes, nós somos as nossas maiores inimigas. Somos nós as nossas maiores inimigas quando somos machistas, quando as nossas inseguranças impedem que a gente consiga colocar a nossa colega lá para cima, numa determinada situação de sucesso que ela esteja. Então, somos nós que precisamos, primeiro, exercitar a sororidade, a afetividade, a empatia com as outras mulheres, sermos menos críticas com nós mesmas e com a outra. E depois que nós fizermos isso, aí sim, nós vamos estar com toda a autoridade do mundo para exigir isso dos homens também. Muito obrigada.